Vamos orar antes de começarmos a meditar na mensagem, na palavra de Deus nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificamos, exaltamos o Teu santo nome, declaramos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, declaramos que nós amamos ao Senhor, ainda que nem sempre conseguimos, ó Pai, fazer a Tua vontade, mas esse é o nosso desejo. E pedimos, ó Pai, que o Senhor olhe para nós nesse momento, que vamos refletir acerca da Tua palavra, acerca da situação do nosso país. Que o Senhor, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, esteja falando aos nossos corações, dirigindo este momento, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa as crianças que estão no departamento infantil, os professores, ó Deus, que ali também eles sintam a Tua presença, e que o Senhor, ó Deus, esteja falando aos corações das crianças e dos professores também. São as bênçãos que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Com tudo que tem acontecido no nosso país nesta semana, irmãos, eu orei ao Senhor, tenho orado durante essa semana, porque eu penso que a igreja precisa se posicionar também em relação ao que anda acontecendo no nosso país. Nós não podemos ter a ideia de que a igreja ela está isolada do mundo. Nós não somos do mundo, a palavra de Deus declara isso, mas nós estamos no mundo. A igreja está no mundo e a igreja tem um papel a exercer nesse mundo. E baseado em alguns textos da palavra de Deus, eu quero propor nesta noite, irmãos, não um posicionamento oficial da nossa denominação, não determinar aos irmãos da igreja como ela deve agir nesses momentos, mas propor uma reflexão, propor um discernimento, propor que nós pensemos acerca de tudo que está acontecendo e também que nós façamos a nossa parte como cristãos mediante essas manifestações que estão ocorrendo em todo o país, algumas pacíficas e ordeiras, outras com atitudes de violência, de vandalismo. Como nós devemos nos posicionar em relação a isso? Pensando nessa reflexão, o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, e eu coloquei, pedi para a equipe de som e imagem colocar na projeção. Vou pedir que coloque a primeira tela, por favor. Eu creio que para a maioria da população essas manifestações nos pegaram de surpresa, ainda que nós ouvíssemos uma certa indignação do povo e nós mesmos estivéssemos indignados com muita coisa errada que está acontecendo em nosso país. Por causa da internet, da mobilização que é possível se fazer pela internet, esses manifestos tomaram uma proporção que surpreendeu a todos, aos cientistas políticos, aos próprios políticos e a todos nós, eu imagino. Nunca imaginei, sinceramente, irmãos, que nós vivêssemos no nosso país uma manifestação de indignação do povo, como nós vimos nesta semana
e como talvez nós ainda tenhamos que conviver com isso durante mais algum tempo. Vamos ler todos juntos esse primeiro versículo que nós temos ali na tela, Salmo 12, verso 5. Leamos. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Salmo 125, Salmo 12, 5. Porei a salvo, diz o Senhor, a quem por isso suspira, ao gemido dos necessitados e dos pobres. Eu creio que, em parte, o que nós vimos nesta semana é um gemido da nação brasileira por justiça. Os necessitados, a população que é menos provida de recursos materiais, ela se vê atada, com as mãos atadas, mediante a tantos desmandos, a tanta coisa errada, a tanta corrupção que há no nosso país. Dinheiro do povo sendo usurpado, tirado da nação, enquanto muitos sofrem sem atendimento médico, sem acesso a uma educação adequada. E nós vemos isso no nosso país repetidas vezes, infiltrado essa injustiça e essa corrupção em todos os níveis de poder da nação, e de tal maneira que foi ficando insustentável e o grito por justiça ficou preso, talvez durante muito tempo, na garganta do povo. E agora, nesses últimos dias, então, o gemido, expressando indignação, expressando a não aprovação a tudo que está acontecendo, foi para as ruas. Os jovens, de maneira geral, mas não só os jovens, se mobilizaram e foram às ruas. Não foi uma atitude de um partido político, porque essa indignação ficou bem clara que não é contra um partido político, mas é contra toda a classe política brasileira, porque a corrupção está em todos os níveis. Como nós devemos nos portar numa situação dessa, irmãos, como cristãos? É lícito um cristão ir para a rua e participar dessa indignação? Nós podemos fazer isso? Devemos fazer isso? Qual é a nossa postura como cristãos? Eu quero ler mais um texto com os irmãos. A próxima tela ficou pequena, né? Mas é Romanos 13, de 1 a 4. Eu vou fazer a leitura. E os irmãos que não puderem enxergar, ouçam. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar que pratica o mal. Deixamos assim por enquanto, que eu quero ainda destacar mais uma parte desse texto. Meus irmãos, há um princípio bíblico de que
que todos nós, como cristãos, devemos estar sujeitos às autoridades, porque todas elas, até aqueles que são ímpios, são instituídos por Deus. Esse é o princípio da palavra de Deus. Acho que deu um problema na projeção. Mas vamos em frente. O grande problema, meus irmãos, é que, como nós vimos no texto, a autoridade instituída por Deus, ela está para defender a justiça, para punir aqueles que são maus, aqueles que agem contra a lei, e a autoridade está para beneficiar aqueles que andam segundo a lei, que obedecem à lei. E nós devemos então respeitar todas as autoridades, sejam eclesiásticas, sejam políticas, sejam familiares, ou seja, os filhos devem obedecer aos pais, sejam os professores, os alunos devem ser submissos aos professores. Toda autoridade é dada por Deus. O grande problema, meus irmãos, é quando essa autoridade perverte o juízo, perverte aquilo que está errado. Porque a autoridade ela é dada por Deus para fazer aquilo que é correto. Agora, quando a própria autoridade está corrompida, então o povo todo sofre. E é isso que está acontecendo no nosso país. As autoridades têm se corrompido, têm desobedecido não somente a lei de Deus, mas também a lei dos homens. Então, como nós devemos nos portar? Em primeiro lugar, irmãos, nós já falamos aqui deste púlpito que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é verdade? Essa é uma verdade bíblica. Deus ama o pecador ao ponto de ter entregue o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. Então, como servos de Deus, comprometidos com a justiça, que busca fazer o bem, nós devemos nos posicionar contra as atitudes daqueles governantes que fazem o que está errado, que vão contra a justiça. Mas nós devemos denunciar a injustiça. Isso é papel de todo cristão. Não se escandalizem com o que eu vou dizer aqui. O Papa Francisco disse uma coisa com a qual eu concordo. Alguém vai dizer, o pastor falando que concorda com o Papa. Irmãos, eu não concordo com muita coisa do Papa, porque, obviamente, doutrinariamente, nós temos uma visão, uma interpretação muito diferente da palavra de Deus. Mas teve algo que eu vi numa entrevista do Papa Francisco, que ele disse que é dever do cristão participar da política. Porque é através da política, da boa política, que nós podemos defender o direito daqueles que são excluídos, daqueles que têm dificuldades, daqueles que estão à margem da sociedade, daqueles que não têm como lutar pelos seus direitos. Então, como o cristão, ele tem um senso de justiça aguçado, que é a justiça de Deus, ele tem direito e tem o dever de propagar, de anunciar essa justiça e denunciar a injustiça, denunciar a corrupção, denunciar aquilo que está errado. Isso é cristão. E eu creio, meus irmãos, que a igreja, até certo ponto, tem sido omissa nesse sentido. Vejam o que está escrito em Tiago 1:27. A próxima tela, por favor.
Tiago 1:27. Acho que esse dá para nós lermos juntos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Permanece nessa tela, pode acender a luz. Irmãos, a verdadeira religião daquele que tem a Cristo e que é comprometido com a justiça de Deus está escrito na palavra de Deus: é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Os órfãos e as viúvas, no tempo em que foi escrito o texto, eram aquelas pessoas que ficavam abandonadas, que não tinham recursos. Naquela época não havia previdência social para os órfãos e para as viúvas, então a mulher que perdia o seu marido, ela ficava com seus filhos totalmente desprovida e ficava à mercê da misericórdia das pessoas. No nosso caso hoje, nós devemos, como igreja, olhar para a necessidade dos órfãos, das viúvas, daquelas crianças que são abandonadas, como a do Magna Fest, como a da Casa Filadélfia, as ONGs que nós colaboramos para isso. Devemos olhar e devemos fazer aquilo que nos é possível. Nós devemos olhar para os drogados que estão na rua, desprovidos de cuidado, de médico, para sair da situação que eles estão. Sim, a igreja em parte tem feito isso. A Igreja Batista, por exemplo, aonde está o lugar que se chamava Cracolândia, alugou uma casa, tem um trabalho agora lá chamado Cristolândia, e através desse trabalho muitas pessoas têm saído do mundo das drogas. Mas isso que nós fazemos através da igreja é muito pouco, meus irmãos. Nós não temos o poder financeiro de atender todas as pessoas. Conversando com o irmão ontem, ele disse que esteve ali na Praça da Sé e ele anda por aquela região central da cidade e é degradante a situação dos moradores de rua. Eles vivem ali onde eles vivem, na rua ali, eles fazem as suas necessidades fisiológicas e vivem numa sujeira, numa situação degradante, perderam a sua dignidade. E nós olhamos, são tantos que nós não conseguimos fazer para todos. A igreja tenta de alguma forma fazer, a sociedade organizada através de ONGs também tenta fazer alguma coisa. Mas quem tem o poder realmente, tanto de justiça como financeiro, para fazer isso, é o poder público. Só que o poder público está tão mergulhado em corrupção que não consegue fazer chegar a verba dos impostos que nós pagamos a esse povo necessitado. Então, qual é o papel da igreja, além de fazer a parte que é possível? É denunciar essa injustiça, é ir para a rua sim, participar de uma maneira ordeira e pacífica desses protestos, incomodar a classe política, incomodar o poder público, para que essa situação seja mudada. Isso também é olhar, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Esse povo está atribulado, eles não têm como se defender. E se nós, como igreja, também não nos posicionarmos para mudar o que está errado, meus irmãos, nós não cumpriremos o papel que Cristo nos deu de ser sal e luz nesse mundo. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. É o que diz a palavra de Deus. O mundo está perdido,
Mas quando Cristo disse que nós somos sal, é que nós temos que tentar conservar o que ainda tem de bom nesse mundo, porque o sal conserva. Quando ele diz que nós devemos ser luz, nós devemos anunciar o Evangelho, clamar por justiça e denunciar o que está errado, porque isso também é luz. A igreja não pode ficar alheia ao que está acontecendo à sua volta, como se não fosse com ela, porque é conosco também. Nós também fazemos parte dessa nação. Muitas ocasiões da história, meus irmãos, a igreja cristã, no geral, eu estou aqui citando denominação, mas a igreja geral, a cristã geral, tanto a católica como as igrejas protestantes, foram omissas com injustiça que estavam acontecendo. Foi assim no Holocausto, quando milhões de judeus foram massacrados pelos nazistas e a igreja ficou quieta, com medo, não abriu a sua boca. Foi assim na época da ditadura no Brasil, em que muitos eram mortos nas prisões por manifestarem legitimamente o seu direito de se pronunciar, e a igreja ficou quieta, muitas vezes ao lado do poder que estava cometendo a injustiça. Eu entendo, meus irmãos, que nós precisamos deixar de sermos omissos nessas situações. Devemos sim clamar por justiça, porque isso é lícito, isso é sim nós olharmos para as viúvas, para os órfãos, para os drogados, para aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza, para os injustiçados, para aqueles que sofrem violência e não têm como se defender. Isso é nós visitarmos esse povo nas suas tribulações. Não podemos ser omissos, porque essa é a nossa missão no mundo, de ser sal e luz. Como nós devemos fazer isso, irmãos? Obviamente, nós não podemos participar dessas manifestações de uma forma violenta, de uma forma errada, porque senão nós estaremos cometendo o mesmo erro daqueles contra os quais o povo está protestando. Devemos fazer isso de uma maneira pacífica. Devemos sim obedecer às autoridades, sim. Mas num Estado democrático de direito como nós vivemos, meus irmãos, qual é a autoridade máxima? Alguém poderia dizer, é o presidente ou a presidenta da República. Não é. É a Constituição brasileira. A Constituição está acima de qualquer governante. Qualquer governante tem que obedecer à Constituição brasileira. Vamos pensar no mundo eclesiástico, na nossa realidade, Igreja Batista. Quem é a maior autoridade da igreja? Espiritualmente falando, Cristo. Agora, administrativamente falando, nós poderíamos falar, é o presidente da instituição. Não, não é. Segundo o nosso estatuto, quem já leu o estatuto da nossa igreja, quem está acima da diretoria administrativa da igreja é a Assembleia. A Assembleia da igreja está acima da diretoria da igreja, porque a Assembleia é a voz de toda a igreja. E essa Assembleia, ela tem que acontecer de acordo com o quê? Com o estatuto da igreja. A igreja tem uma norma, um estatuto aprovado, registrado em cartório, e tudo que acontece na igreja, administrativamente falando, tem que obedecer ao que está no estatuto da igreja. Por exemplo, na nossa igreja, no nosso estatuto, está que nós estamos alinhados doutrinariamente com
a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Se alguém da igreja, ou o pastor da igreja, começar a ensinar doutrinas que estão em desacordo com a convenção, com a declaração doutrinária, que é prevista no Estatuto, a igreja pode sim questionar o que o pastor está pregando. É um direito, e não só um direito, um dever. E se o pastor insistir em pregar o que está errado, ou, por exemplo, querer usar verba da igreja sem a autorização devida da Assembleia da Igreja, a igreja tem sim o direito e o dever de denunciar e se posicionar contrariamente. Não está errado. O nosso meio evangélico tem muito essa questão: não toque no ungido do Senhor. Tudo bem, espiritualmente falando, se tem alguém que é ungido para pregar a palavra, deve ser considerado como tal, ainda mais se foi escolhido pela igreja. Mas o pastor, que é o líder espiritual, ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Os ensinamentos têm que estar de acordo com a palavra de Deus, que é a autoridade espiritual máxima para o cristão. Administrativamente, ele tem que agir de acordo com o estatuto da igreja, que é a autoridade máxima da instituição. Senão, ele está passível sim de ser criticado e até retirado da onde ele está. Isso, inclusive, é previsto no estatuto da igreja. Tem a forma de se fazer isso. A mesma coisa, meus irmãos, na política. Os políticos estão debaixo de uma lei régia, que é a instituição brasileira. E o que nós temos visto é que, descaradamente, aqueles que deveriam zelar e guardar e cumprir a lei, estão deturpando, desobedecendo e usando dinheiro, usando a verba para desmandos, para os seus próprios interesses. E o povo brasileiro e a igreja também não pode ser conivente com isso. Precisamos, sim, de maneira bíblica, respeitar a autoridade, respeitar as pessoas que estão no poder, mas denunciar os seus desmandos, denunciar aquilo que está errado. Precisamos nos posicionar em relação a isso. Agora, irmãos, isso na prática é o que nós devemos fazer, debaixo de muita oração,